Olha, foi a ensinar TZ, que era a terapia dos estados somato-emocionais dissociados. Foi o primeiro curso que resolvemos pôr a funcionar, não? Que acabou por dar o nome depois, mais tarde, à escola, que são as iniciais da TZ. Portanto, ela só surge mais tarde, mas a técnica em si tinha, ou a terapia, podemos chamar uma terapia, porque é muito mais do que uma técnica, surgiu em 2012 e durante o ano de 2012 até 2014, início de 2014, foi um ano de desenvolvimento dessa abordagem e que sinto a necessidade, porque as pessoas começam a querer que eu ensinasse aquilo que eu estava a fazer e começo a ensinar a partir daí. Portanto, e quando começo a ensinar, começo a sentir a necessidade depois mesmo de ensinar mais, porque quanto mais se ensina, mais necessidade temos de ensinar. Enquanto formadora e terapeuta, a minha prática começou com a reflexologia. Isso foi a minha primeira paixão, o meu primeiro amor no mundo da saúde. Enquanto TZ, a primeira prática que decidimos partilhar com o mundo e aquela que eu achei que era mesmo mais importante foi a terapia dos estados somato-emocionais dissociados. Por uma razão simples, eu senti os efeitos que me trouxe e a cura que trouxe a mim e à minha vida e queria saber o que era aquilo e como é aquilo se fazia. Portanto, tinha que convencer o Paulo a criar uma escola só para me ensinar isso. Essa é uma pergunta mais para o Paulo do que para mim. Eu não sou muito de explicar os conceitos, mas se eu pensar em saúde integrada, e eu vou aproveitar que já tive a ouvi-lo de manhã falar sobre isso. Saúde integrada é sabermos que o tratamento não passa por misturarmos tudo e mais alguma coisa e ver o que é que funciona, mas sabemos exatamente qual é a direção e vamos aplicando as técnicas de acordo com aquilo que está a acontecer no momento. Não uma grande misturada e uma grande salganhada. Na verdade, integrada significa que nós vamos sim poder ter que usar várias técnicas, mas não necessariamente todas em simultâneo e uma de cada vez e perceber como é que elas depois vão atuar entre si, como é que elas depois se completam entre si. É uma forma de ver o ser humano de uma forma completa e não queria dizer a palavra integrada, porque só por si já transmite o que é, não é? Em que tudo é congruente. É congruente e não é visto de forma separada, ou seja, acaba por criar uma unidade e essa unidade é constituída depois por um corpo, por uma parte mental e emocional e uma parte espiritual. Portanto, e ela é toda junta, toda integrada. Também é integrada em termos das técnicas terapêuticas que são usadas, ou seja, não é um acumular de técnicas em que se faz uma, duas, três, quatro, cinco, mas todas elas entram em sintonia e faz-se o mínimo necessário para ganhar essa sinergia na abordagem terapêutica. Portanto, então, o ponto de vista com que nós olhamos para o paciente ou para a pessoa é unindo as várias vertentes da pessoa e depois, em termos de aplicação prática, também é integrado. Ou seja, eu não vou fazer mais esta técnica, mais esta técnica, mais esta técnica, não é? Mas sim uma forma de criar sinergia entre elas e é uma forma única em que elas todas entram em sinergia e adaptada àquela pessoa. Sim, não é um somatório de técnicas, é que 1 mais 1 é igual a 2, aqui não é assim, 1 mais 1 pode ser 3, 4 ou 5, porque nós estamos a somar 1 mais 1, estamos a criar sinergia entre as várias abordagens. E, para isso é necessário ter uma linha condutora entre elas todas. Quando se fala em medicina integrativa, fala-se em várias abordagens. Ou seja, temos um paciente em que é visto por vários especialistas de várias abordagens diferentes. É claro que eles vão trabalhar para um bem comum, que é o nível de saúde do paciente, não é? Mas não existe a união do pensamento. Ou seja, o que é que isso significa? Que as técnicas que podem estar a ser usadas em termos terapêuticos podem ser incongruentes entre elas, mas ninguém sabe o que é que está a acontecer, porque todos acham que estão a trabalhar para um bem comum, mas isso pode trazer incongruência no tratamento.
Portanto, ou seja, no caso da medicina integrativa, nós temos um paciente, temos vários especialistas e várias técnicas separadas a serem aplicadas. A razão está no facto de quando tens um paciente, tens apenas uma abordagem terapêutica e um terapeuta a trabalhar com todas as formas de trabalhar em sinergia. Portanto, ou seja, não é a abordagem de técnicas individualizadas e separadas, mas sim congruentes entre elas. Portanto, essa é a diferença. Existe só um terapeuta, não existe vários terapeutas a trabalhar ao mesmo tempo. Isso não significa que não possa existir outros terapeutas a aplicar técnicas específicas, mas existe um comando único que integra todas as abordagens que forem usadas com uma linha orientadora única. Na verdade, a medicina integrativa, que é um ramo da medicina convencional, são médicos a recomendarem práticas alternativas ou terapias alternativas, penso que é isso que é a medicina integrativa. Agora também há uma grande confusão entre nomes, tudo é integrativa, tudo é isto, tudo é aquilo. Mas na prática a medicina integrativa é uma área da medicina convencional em que médicos da medicina convencional prescrevem práticas terapêuticas ditas alternativas. Todas ao mesmo tempo, sem uma ordem aleatória, muitas das vezes existe uma série de especialistas a tratar de um único caso e não há comunicação, muitas das vezes, no processo de cura. Nós não nos identificamos com a prática no sentido em que não há um caminho definido. Existem uma série de abordagens a tentar acertar qual é o processo e depois nem se sabe muito bem de onde é que vêm os resultados, estão focados em que o resultado claro apareça. Aquilo com que nós nos identificamos é entender claramente qual é a origem da situação que a pessoa está a atravessar, definir um plano e pode existir inclusive uma equipa em termos do processo terapêutico que vai acontecer, mas existe alguém, que é o terapeuta principal, que guia o caminho, avalia qual é a direção dos sintomas, avalia qual é a direção do processo de cura que a pessoa está a passar e vai adaptando ou mudando e moldando esse plano, adequando esse plano àquilo que está a acontecer. Existe um guia, alguém que está a guiar, alguém que sabe o que é que está a acontecer e que consegue analisar tudo aquilo que está a acontecer e os resultados das práticas que vão sendo feitas. Existe uma linha orientadora e minimalista. Existe alguém que sabe qual é o caminho e vai dando as instruções nesse sentido. Na medicina integrativa existe uma série de sintomas e vai-se tentando tratar os sintomas como se fossem isolados, não como se fosse um conjunto. E o que é mais importante é, nós não tratamos sintomas isolados na medicina integrada. Na medicina integrada, eles são um conjunto e não podem ser tratados de forma separada. A medicina integrativa separa-as em caixinhas. É uma tendência da medicina convencional a separação, a especialização, para depois, isoladamente, tratar as coisas. Portanto, nós não nos identificamos com essa separação.